Ele sofreu um acidente e hoje seu corpo é todo composto por chiclete de tutti-frutti. Sim, eu estou falando dele. Não, não é aquele que voa, não. É o Homem Chiclete. Bem-vindo à Forja, aventureiro! O vídeo de hoje eu vou apresentar a pintura do busto do Homem Chiclete, que é personagem do amigo meu, Ed Galileu, lá de Jundiaí. Artista, ilustrador, dançarino, toca pongô, toca de tudo, dança polidense, faz o que você precisar. E o projeto dele está lá no Catarse. Ele precisa da sua ajuda para que esse projeto consiga seguir em frente. Todos que ajudarem lá vão receber prêmios muito legais, ilustrações, cards e coisas relacionadas ao personagem dele. Então, vamos seguir que hoje eu vou mostrar o processo de pintura desse personagem no estilo Cel Shade. Vou explicar um pouquinho mais no vídeo. Segue com a gente. Pô, parece que eu não posso jogar não, viu? Fala, aventureiro! Aqui a peça já está pronta, já passei o primer, já passei a camada base e começo a pintura com um tom mais escuro do que seria a cor da pele do Homem Chiclete, que assim você consegue trabalhar subindo os tons da cor. Então eu gosto de começar com um tom bem mais escuro e vou subindo a tonalidade. No caso aqui a gente vai fazer uma pintura no estilo Cel Shade, que seria algo mais voltado para aquelas pinturas de HQ. Então você vai ver que o processo vai ser um pouco diferente do que eu faço normalmente aqui no canal, tá? Segue com a gente para você ver como que é o processo todo. Já com a peça com a tonalidade toda que eu queria da pele mais escura, eu subo um pouquinho de branco nesse mesmo tom que eu usei de fundo, para deixar ele mais claro, e já vou traçando os pontos de luz da miniatura. Repara que eu não estou fazendo uma transição. Como eu quero chegar em algo mais próximo daqueles estilos de HQ, eu estou traçando literalmente o desenho da onde eu quero que sejam as cores mais brilhantes, né? A parte onde são mais iluminadas da miniatura. Para fazer isso aí, eu usei uma taticazinha que é basear na luz que está aparecendo aqui da minha luminária. Então ela está vindo do canto esquerdo aqui da minha pintura, e nisso eu vou marcando como se ela estivesse parada, eu vou girando, lógico, né? Mas vou marcando aonde tem os pontos de sombra baseando nessa iluminação. Aqui eu deixei a miniatura parada só para vocês entenderem
aonde são os pontos de luz que eu vou seguir. Repara bem nos reflexos que ficou na miniatura, são os pontos onde eu vou começar a clarear mais. Então eu segui esse molde de iluminação para poder fazer a pintura da miniatura. Então você consegue ver bem as partes mais brancas ali, e vai ser os pontos onde eu estou pintando com a tonalidade mais clara ainda do tom que eu já usei para deixar as partes claras da pele. Então eu já coloquei um pouco mais de branco para seguir nesse tom. E vou marcando, lembrando que sem transição, é sempre marcando o formato da luz ali. Isso aí vai um pouco de referência, um pouco de treino, tá? Usando um branco puro, eu já faço as linhas de brilho mesmo, como se fossem as highlights, só que eu desenho essas linhas, né? Não tem transição, como já falei no começo do vídeo, eu vou demarcando esses brilhos na pele, né? Ainda mais que é uma pele emborrachada, né? Que é um chiclete de tutti-frutti, não pode ser que é tutti-frutti, que é um chiclete, então eu vou demarcando essas linhas com esse branco, tá? Branco puro mesmo. Como eu usei o branco da Acrylex, eu tive que dar 2 demãos até ficar o branquinho perfeitinho, sem marca de pincel. Já cheguei no resultado que eu queria da pele, que é esse tom que vocês estão vendo. Agora eu vou partir para a camisa. Ele usa uma camisa branca com a escrita do HC em azul. Então eu vou fazer a mistura, né, de o branco puro na camisa toda, demarcando aqui todas as partes, até a parte de trás do busto. E depois eu vou fazer as sombras usando o cinza. Então um cinza mais claro e um cinza mais escuro, no referência de dobra, né? E como era no estilo cel shade, eu não quis exagerar na sombra, eu puxei mais do centro para baixo. O processo do branco é bem complicado, né? A gente fazer o preenchimento com branco precisou de 3 demãos de tinta para poder chegar no tom que eu queria. O cinza eu demarquei usando um pouco de preto com o branco, simples, né? E demarquei de uma linha na diagonal, seguindo o tom de luz, né? E marcando do meio para baixo. Repara que o que a gente pensou aqui que era que a luz viesse do lado esquerdo, né? Então ele teria que ficar numa diagonal contrária ao sentido da luz.
Já com a sombra feita, eu começo a preencher a escrita, né, na camisa dele, que é o HC. Então eu uso um azul puro da Acrylex também. Esse eu achei bem legal, que ele preencheu bem. Eu precisei de uma demão e meia para algumas partezinhas, mas eu não diluí. Por isso que ficou esse tom bem chapadão, bem fácil de preencher. A parte chata aqui é preencher essas bordinhas, né, que tem à frente da camisa. Vocês vão ver o sofrimento que é girar a miniatura para os cantos certinhos até chegar onde eu quero. Colocando um pouco de branco naquele azul, eu faço também a luminosidade no H e no C, né, que seria uma dobra. Lembrando que sem transição, sempre demarcando mesmo a cor, né, a highlight seria. Nesse caso aqui, só riscando mesmo. Para os dentes e os olhos eu uso um branco puro, preencho, né, com muito cuidado, um pincel mais fino, até conseguir fazer o preenchimento total. E depois, para deixar uma nuance interessante em volta deles, eu uso um pouquinho de wash preto, demarcando só as partes, porque ele está com as marcas bem salientes, né? Então ali é perfeitinho para usar o wash e conseguir marcar. Como eu sou meio sem noção, e para fazer a arte final dos quadrinhos você usa uma caneta nanquim. Então por que eu não posso pintar minha miniatura usando uma caneta nanquim? Então eu usei a caneta nanquim de ponta fina, para poder demarcar em volta da miniatura, né? Para poder marcar como se fosse um desenho mesmo, uma ilustração. Então eu vou fazer os detalhes da camisa, vou colocar algumas achuras, vou fazer alguns detalhes na pele, vou fazer os olhos, vou fazer a marcação nos dentes. Em toda a parte da miniatura eu fiz como se fosse uma ilustração mesmo, como se você estivesse fazendo a arte final no seu desenho. E eu gostei bastante do resultado final.
Como eu falei, na frente e na boca eu usei um wash preto, né, e tirei os recessos que ficaram por cima do dente, deixando só o que estão nos espacinhos entre um dente e outro. Depois passei um pouquinho mais de branco por cima para deixar mais realçado, para até chegar no ponto que eu queria. Também usei um pontinho de branco nos olhos para dar o reflexo, né? Lembrando que esse pontinho tem que ser sempre pro mesmo lado, tá? Nunca faça para cada olho um lado diferente. E esse é o resultado final do nosso Homem Chiclete, com o estilo de pintura cel shade, que é para parecer bastante próximo de uma pintura de uma história em quadrinhos. Usei a caneta, usei as tintas da Acrylex. Tudo muito simples, deu bastante trabalhinho, mas gostei muito do resultado que saiu. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do conteúdo, quer ver mais do que tem no meu canal, dá uma olhadinha nos vídeos aqui do lado, continua assistindo e não esquece de curtir a gente e seguir. Valeu, até a próxima!